Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver os tipos de dados que podem ser colocados numa célula, que é uma opção de formatação. É possível ver essas questões dos tipos de dado por aqui, na aba Página Inicial, nesse ponto aqui da aba, ou se eu clicar com o botão direito do mouse, em Formatar Células, essa primeira aba aqui. Então, qual é a utilidade de eu dizer o tipo de dado que eu estou colocando no Excel? Se eu digitar, por exemplo, 50 e o símbolozinho do porcento, eu quero que o Excel entenda que isso representa 50%. Se eu for usar isso num cálculo depois, for fazer, por exemplo, 50% de 200, eu quero que ele saiba 50% de 200 é 100. Para isso, o Excel tem que entender o que eu estou colocando nele. O mesmo vale se eu estiver colocando uma data. Por exemplo, 15 de janeiro de 2017. Eu quero que o Excel entenda que isto é uma data. Que se eu for somar 1 nessa data, eu vou cair no dia 16 de janeiro. Ele entende isso através do tipo de dado que eu disse que eu coloquei. Alguns casos, o Excel já reconhece automaticamente. Por exemplo, repara que esse 50% ele já reconheceu aqui como porcentagem. Da mesma maneira que a data, ele já mudou aqui como data. Por quê? Porque ele vê o tipo de formato e o Excel deduz, isso tem o símbolo de porcentagem, isso tem 2 barras, parece com uma data. Ele já faz a mudança automática para tentar agradar o usuário. Se eu vejo em mais detalhes os tipos, eu tenho aqui o geral, que pode ser qualquer coisa. Eu tenho o número. O número eu posso escolher quantas casas decimais eu quero nesse número. E que é uma opção que eu também posso acionar por aqui. Mas o fato de eu ter ou não um separador de milhar. Importante, o que ele vai usar como separador de milhar depende da configuração do sistema. Como o meu sistema está em português, ele está usando ponto para separador de milhar e vírgula nas casas decimais. Repara que aqui, se eu digitar o número 3, ele já vai colocar vírgula 00. Por quê? Porque quando eu selecionei número, eu disse que eu queria um número com 2 casas decimais. E se eu colocar, por exemplo, 3,578, ele vai me arredondar para 2 casas decimais, porque eu disse que eu queria ver o número com 2 casas. Apesar disso, repare que aqui pela barra de fórmulas, eu vejo que o número é 3578. Outras opções que eu tenho são moeda e contábil, que é similar a número, só que eu consigo colocar o símbolo que eu quiser. Os mais comuns acabam sendo dólar e real, mas eu também tenho moeda de vários outros países, como vocês podem ver. Eu posso colocar também data, aqui. Data tem várias maneiras de escrever a data. Então eu posso desde escrever por extenso, como aqui, até escrever dessa maneira mais resumida, até uma mistura entre número e texto, como este exemplo daqui. Eu também posso colocar hora, e hora tem uma questão importante. Repara que eu tenho hora que tem PM e hora que passa de 24 horas. Qual que é a diferença? O que vai acontecer quando eu fizer um cálculo? Então, por exemplo, se eu tiver uma hora, e se eu tiver colocado um formato que é esse, que tem PM, que é um formato que segue o dia, ele vai, se eu pegar, por exemplo, 10 da noite e somar 5 horas, ele vai me responder que é 3 horas da manhã do dia seguinte. Já se eu pegar um formato como esse, que aceita mais do que 24 horas, se eu pegar 22 horas e somar 5, ele vai me dar 27 horas. Tudo depende do que você está querendo. Eu estou começando a produção, estou começando um registro às 10 da noite. Durou 5 horas, eu quero saber que acabou às 3 da manhã.
ou estou contando a quantidade de tempo que um processo levou, demorou 22 horas, eu quero somar 5 e saber que ele demorou 27. Então é uma questão de escolher o que você quer. Tem também, se você quiser colocar aqui a porcentagem, que a gente já colocou aqui em cima, eu também posso controlar as casas decimais. Tem as opções de fração, número científico, opção de texto. Texto é algo bem interessante. Quando eu coloco alguma coisa como texto, significa que mesmo que eu digite o símbolo, por exemplo, de porcento, ele não vai reconhecer. Repara que apareceu até o verdinho e apareceu aqui o símbolo de número armazenado como texto. Ele não vai me reconhecer isso automaticamente. Quando que eu uso isso? Quando por algum motivo eu estou digitando algo que o Excel, por algum motivo, reconhece, mas eu não quero que ele reconheça. Um exemplo clássico é CEP. Tenho muitos CEPs começado com 0. Então eu vou pegar, sei lá, um CEP 050 123-123. Quando eu dou Enter, desculpa, eu coloquei o traço. Se eu estou colocando o CEP sem o traço, agora sim. Repara que ele me tirou 0. Por mais que eu bata esse 0, ele pode reconhecer isso como número e vai me jogar um 0. Se eu colocar que eu quero isso como texto, eu posso agora colocar o 0 e ele não vai eliminar esse algarismo. Se eu estiver escrevendo um CEP, eu preciso do 0 antes para representar o CEP. Senão, quando eu entregar para o correio, ele não vai reconhecer. Uma outra maneira de um atalho, vamos dizer assim, para colocar o texto, é colocar um apóstrofo antes da célula. Então, se eu bater apóstrofe 0,50, repara que ele me apareceu só 0,50. O apóstrofe que eu bati antes, ele não mostra. Ele fica oculto. Ele serve para o Excel saber, olha, isso que está digitando a seguir não é para você interpretar. É para você colocar igual eu digitei. Importante, quando você coloca algum número como texto, ele não consegue fazer contas com isso. Isso é uma das importâncias de você formatar corretamente, como eu tinha falado no começo do vídeo. E para terminar essa questão de formatos, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu mexo de um formato para o outro. Se eu tenho porcentagem e vou transformar isso em número, repara que ele me transformou para 0,50. Não interessa que na hora que eu digitei 5, 0 e %. Ele interpreta isso como 50%, que equivale a 0,50. Então, quando eu transformar isso em número, ele vai me colocar como 0,50. Bastante cuidado com datas. Datas para o Excel são números. Olha o que acontece se eu copiar e colar valores. Eu vou dar um copiar e colar valores aqui. Olha só, ele me colou um número. Então, às vezes você está copiando uma tabela, você acaba colando só os valores e de repente aparece um monte de número esquisito que você não sabe de onde veio. É porque era uma data que quando colou valor perdeu a formatação. Então, na verdade, todo número inteiro e maior do que 0, eu consigo transformar em data e vice-versa. Toda data corresponde a um número inteiro. Então, cuidado quando você estiver mexendo com essa transformação de data. Bem comum você falar, ué, que diabos está aparecendo aqui esse número esquisito? Na verdade, é só uma questão do formato. Então, finalizando, lembre-se de formatar corretamente, para você poder fazer os cálculos, para facilitar a digitação, para facilitar a visualização dos dados. Vejam os outros vídeos, temos mais tutoriais sobre formatação. Não se esqueçam de curtir a página no Facebook, sigam o nosso canal e qualquer dúvida que vocês tiverem, só perguntar. Obrigado, gente, até o próximo vídeo.